Amigos ouvintes, estamos gravando outra live que estamos testando as ferramentas do canal, né? E então eu quero falar agora nessa live o seguinte: um pequeno espaço eu comecei a dar detalhe como ser feliz, né? O que é que gasta para sermos felizes? Muitos pensam que é através do dinheiro, né? Tendo muito dinheiro já é feliz, mas não é. Viu? O dinheiro, ele resolve muitos problemas, mas também ele produz muitos problemas, certo? Problemas até irreversíveis, né? Coisas que depois não tem nem como consertar. Mas a preocupação dessa live agora é o seguinte: é acerca das pessoas que não creem que o espírito existe e sai do corpo no tempo certo, é claro. Aí então, saindo do espírito, a carne perece. E eu quero passar para vocês aqui que sempre a coisa que eu tenho passado sempre é as que eu tenho experiência e tenho conhecimento. Aquelas que eu uso sempre dizer nas lives, meu tio me falava, minha avó me contava, esses negócios assim não. É coisas que eu vi acontecer, certo? Que eu tenho certeza, ainda que o povo que não viu, né, ver eu falando, pode pensar, né? Tá com direito. Ele pode estar criando isso, mentindo, ou querendo fazer alguma propaganda para contar a casa de assombração, né? Muitos vão pensar de várias formas. Mas o que eu vou falar aqui é algo seríssimo. É que a gente precisa parar. Que compensa você ver o vídeo até o fim da história. Sabe por quê? Não é aquela manha que eles criaram para poder segurar o ouvinte e que está assistindo até o final do vídeo, não. É porque, às vezes, você assistindo um pouco no começo, você não vai saber a continuação. E isso não é história, isso é um acontecimento que aconteceu durante a minha vida. Quando eu tinha 11 anos de idade, ocorreu o falecimento da minha avó. Até então eu não tinha muita definição acerca de espíritos, mas ouvia sempre alguém falar em espíritos, né? E foi numa época, né, que o povo tinha muito medo de assombrações. Eles se falavam naquela época de mula sem cabeça, Romãozinho, Boitatá, um bocado de coisa eles inventavam naquele tempo, história para contar para crianças, né? Mas que os adultos tinham medo, né? Claro que tinham. Mas apareciam algo estranhos, assim, barulhos, tinha muito isso naquele tempo, né? Então hoje o povo quase não tem tempo de parar para pensar nisso e até duvidam da vida espiritual. Por quê? Deixou de acreditar no espírito, você pode deixar de viver também. Porque você não vai passar de uma ferramenta usada, desgastada, e que um dia vai ter que ser lançada fora e pronto, só isso. Qual a recompensa teria numa vida, numa situação como essa? Qual? Eu, por exemplo, achava que era melhor desistir, né? Porque não chegaria a nada. Mas então, a minha avó veio a falecer. E ela dizia lá, que nós tinha como besteiras, né? Ela dizia, porque tinha muitos netos e ela morava junto com a gente ali naquela casa, e perturbava muito ela não gostava de barulho, de nada. E no sertão, né?
na roça, na fazenda, a diversão que tínhamos era um rádio sempre, esses rádios antiguíssimos, né? Parecia um caixotão assim. Então, e aí a gente ouvia aquelas músicas sertanejas, aquelas coisas, e ela detestava o barulho do rádio. E começava a maltratar os netos em palavras, e os netos que eram os maiores começavam também a discutir com a avó, e realmente a nossa casa tinha certos defeitos, né? Então, ela dizia sempre, eu vou morrer e vou voltar, e vou ficar por muito tempo aqui com vocês nessa casa. Por que eu estou falando isso? Para contar um caso de assombrações? Não, não. É para confirmação que existem os espíritos maus e os que não são maus, né? Assim como tem a carne, né? O humano, né? Aí tem um melhor um pouco, outro mais ruim, né? Um calmo, outro explosivo. Os espíritos, por ser a própria pessoa, nunca vai deixar de ser o mesmo. Só com uma mudança de aprendizagem. E ela veio a falecer. E ela tinha pedido ao meu pai que fizesse para ela um barraco assim separado da sede, para que lá ela ficasse, porque ela era uma velha, mas assim representava muita saúde, e ela mesma fazia as coisinhas dela. E ela queria ficar separado ali, porque ela não gostava muito de criança. Ela não gostava muito. E aí, então, veja bem, meu pai fez para ela aquele barraco ali separado e ali ela tinha as coisas dela. Cozinhava, ela fazia as coisas dela ali, né? Separado de nós, os filhos, né? Ali da casa, da sede. Só que era bem próximo. Ela faleceu às 4 horas da tarde, lá em um dia lá, e quando foi, ela já estava deitada ali no local, já ali inerte ali, né? E a luz lá da casa do barraco separado, que ela pediu, acendeu. Sozinha lá, não era luz elétrica, não, era luz de lamparina. Ela acendeu sozinha. E aquela luz, por a casa ser de paus, assim, as pessoas mais antigas sabem de que eu estou falando, então a gente via aquela luz andando lá dentro daquele local. Quando, no outro dia, passou a noite ali do velório ali, não tinha quase ninguém, era um sertão, mas foi atrás daquelas pessoas longe ali, e eles vieram ali algumas pessoas. No outro dia de manhã, 8 horas da manhã, ia sair com ela para o sepultamento. Eu estou contando tudo isso passo a passo, para vocês verem. Eu não tenho necessidade nenhuma de vir contar uma brincadeira dessa aqui, até porque era minha avó, né? A mãe do meu pai. Aí, veja bem, ela tinha uns amigos, também fazendeiros, que tinha 6 quilômetros de distância, mas ela tinha uma saúde mais ou menos razoável e ficou doente rapidamente e logo veio a falecer, né? Mas enquanto ela estava andando, ela andava muito longe, 6 quilômetros de pé para ela, ela fazia tranquilo. E ela ia para a casa desses grandes amigos dela lá, e que conheci todos ali. Sempre ela saía e ia lá. E nós estava velando ela lá em casa, na fazenda, esperando a hora de sair para o sepultamento, que seria ainda um pouco mais longe,
o cemitério. Então, ela ali, já no caixão, esperando as pessoas para levá-la, e lá na casa desses amigos dela lá, ela estava lá, entendeu? Aí o meu pai mandou que alguém fosse lá pedir eles para que viessem, os homens lá da casa, para ajudar a carregar o caixão, porque era longe. Quando chegou lá, eles estavam procurando ela, porque ela invultou-se, escondeu no meio de uns pés de laranja, e ele estava lá, ainda achando que ela estava brincando, ela era muito brincalhona, né? Tinha escondido em algum lugar. Quando chegou aquela pessoa, né, que veio para avisar que ela teria morrido, né, tipo ontem, 4 da tarde, e que eles fossem lá ajudar a levar ela para o sepultamento. Aquele pessoal entrou em estado de choque, porque eles tinham conversado com ela pessoalmente ali, com a mesma figura que ela estava na carne. Então, o espírito se materializou naquele sistema de corpo que nós estávamos velando lá em casa. Moral da história. Levaram-na e a sepultaram. Quando foi à noite, ela veio para dentro de casa. É ela que eu digo espírito. Duvide não, amigo. Duvide não. Se você nunca viu, tem alguém que eu não tenho necessidade nenhuma de contar isso, certo? Até porque eu sei que muitos poucos acreditam nisso. Mas é por isso mesmo que a vida espiritual virou esse buraco por causa das pessoas não crerem, certo? Quando o povo do passado criam mais, até mesmo em assombrações, eles estavam ligando isso a espíritos, e com isso eles eram, como se dizia naquele tempo, devotos, né? Eles rezavam, eles, né, faziam festas lá de agradecimento. Então, aí quando foram acreditando numa certa formalidade de ensinamento, que espírito é só uma piada, perderam também a fé junto. Foram junto, porque a fé é algo espiritual. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que a gente espera. Isso eles perderam. E por isso não acreditam mais. E ela veio para dentro de casa e começou a andar dentro da casa, porque antes tinha um cômodo ali, naquela casa muito grande, que ficou lá vazio. Ela foi lá para o barraco, que ela exigiu, mas o cômodo ficou ali, com a cama e tudo mais, aonde era dela. Se ela cismasse de vir dormir ali, não tinha nada a ver. Era um cômodo reservado para ela. E ela começou a andar ali à noite. E o terror pegou todos nós da casa. E alguém de medo foi lá e ligou o rádio. Aquele tal rádio que ela tinha ódio dele, por causa do barulho. Rodou o volume, pôs em certa altura e todo mundo abraçado junto numa bola de gente, num sertão longe de pessoas, que agora todos aqueles que estiveram ali foram embora, né? Ficou só os da casa, né? E aí, então, lentamente foi baixando. Um rádio muito bom, e ele tinha uma voz forte, aquele rádio. Ele foi baixando assim, ó, a voz. E a gente via, porque aquele volume de altear e baixar ali era grande assim, ó. Então dava para ver até de longe. E nós vimos ele rodando assim, ó, até desligar. E quando ele desligava, ele dava um estalo. Aí ficou. A gente ligava e sem ver ninguém. Simplesmente ele rodava e desligava.
Aí começou a aparecer ao vivo o meu pai. Materializava como era antes e chegava frente a frente com meu pai. Mas aí nós não conseguíamos ver. Aí, o que aconteceu? Fomos preciso abandonar a fazenda. Abandonamos. E tinha muito gado, mas tinha outra fazenda e que tinha que atravessar um rio muito grande, chamado Rio Claro, Goiás. Então, muitos devem conhecer esse rio. Aí, então, atravessamos o gado para lá e abandonamos aquele local, aquela outra fazenda que estava ali, onde ela faleceu. Passado o tempo, o povo tinha aquela história, não, se atravessar um rio, o espírito não atravessa e tal, né? Tempos depois, ela apareceu lá. Balançou uma vara que a gente colocava para amarrar os fios do rádio, para pegar melhor, sintonizar. Então, ela balançou aquilo ali com toda a força. E subiu. Foi embora. A lua muito clara, ela fez isso à noite. Como aquela casa que tinha ali era velha, construímos uma casa nova. E assim que passamos para a casa nova, então derrubaríamos aquela. Foi o que fizemos. Aquela velha, aquela casa velha. E quando é uma noite, nós pensávamos que tinha ficado livre, né? Isso por meses. E à madrugada, mais ou menos 2, 3 horas da manhã, todos acordaram de uma só vez, com o rádio falando, né? Aí meu pai, já revoltado, falou umas besteiras. Falou, vai lá, falou para minha mãe, desemenda a antena, tira as pilhas, porque era rádio a pilha, tira, deixa em cima da mesa, põe esse rádio dentro de um saco, amarra a boca e põe debaixo da mesa no chão. Eu quero ver se esse diabo vai tocar. Nervoso, revoltado. Meu pai já tinha ficado. Aí minha mãe fez isso. Aí quando foi lá para mais tarde, pouca coisa, ela acabou de fazer, daqui a pouquinho começou a cantar uma música que eu acho que até existe essa música. Ela gostava muito de cantar. Então a música dizia, vou cantar meu samba na cidade de Pé Junto. Quando eu canto meu samba, a levanta até defuntos. Me parece que eu acho que tem essa música. Uns cantores de samba, não sei. Eu só sei que essa voz saiu de um rádio sem pilhas, desemendados da antena, dentro de um saco amarrado e debaixo da mesa. Ele cantou. E alto. E repetiu por muitas vezes. Para você ficar concluído no seu entendimento, o rádio simplesmente explodiu. Não teve mais conserto. Nunca mais. Aí meu pai passou esse rádio para uma pessoa lá, falou, vê lá, não fala mais, já pelejou. Ele levou e pôs num técnico muito bom e o técnico disse, olha, eu não sei explicar. O que eu sei é que eu não vejo onde está o defeito e ele não funciona mais. Certo? Amigo ouvinte, são assim as coisas. Coisas que você não acredita, acha não ter fundamento, talvez é isso que está te atrapalhando. É. Porque é melhor, não que eu adote mentira, mas à base de um perigo, é melhor que acreditemos em uma mentira, mesmo que não vamos fazer, nem vamos levar em pauta isso, mais do que duvidar de uma mentira e ela ser uma verdade. É por isso que pessoas, ele quer acreditar só naquilo que ele vê
E essas coisas que conseguimos ver com facilidade, nem sempre está do lado espiritual que liga a Deus. Porque Deus ninguém pode ver. E espíritos também. Mas se você tem um dom de ver espírito, pode acontecer. Mas se você não tem, você nunca o verá. E porque você nunca viu, você vai deixar de acreditar para sempre. Só seria verdade se você visse. É por isso que tem uma grande quantidade que são ateus. Ele espera que ele tem condições, na sua maneira carnal, pecadora, né? Encontrar com Deus pessoalmente e bater aquele papo com Deus. Eu acho que eles pensam assim. E disso podem desistir. Pode. Porque até a sua salvação tem um preço tão caro, mas tão caro, que você tem que acreditar sem ver, esperar. Viu o que aconteceu com Tomé? Quando ele não estava e os discípulos estavam ali escondidos dos judeus, que já tinha matado Jesus e tinham sepultado, Jesus foi lá, ressuscitou e teve ali naquela reunião deles. E eles conversaram pessoalmente ali com Jesus. E Jesus foi embora. Desapareceu. Entrou com a casa fechada, porque estava escondido, passou pelas paredes, que agora num corpo glorioso, né? Aquele mesmo que ele foi sepultado, mas ressuscitou agora num corpo que passava numa parede sem interrupção. Ele chegou, Tomé. Eles disseram, ó, vimos o mestre. Ele esteve aqui. Olha só a situação e o perigo, amigo. Aí ele disse assim, não creio. De maneira alguma eu creio. Não vou acreditar. Quer dizer, vocês estão me mentindo. Né? Talvez ele fosse mais um desses que não acredita, né? Que tem espírito, não é? Talvez, né? A ação dele demonstra isso. Na hora que eu estava lá duvidando, espraguejando, quer dizer, não explica tudo na Bíblia, mas certamente vocês são os mentirosos e eu tá pensando que eu sou algum trouxa, tal. Teve alguma coisa mais ou menos assim que não foi escrito e a Bíblia dá direito porque ela diz que nem tudo foi escrito, porque não cabia, certo? Aí Jesus chegou na hora. Paz seja convosco. Faça ideia o susto que ele levou, né? É o que você pode levar. Principalmente você que abusa, lambuza e abusa em cima do espiritual. Que você desacreditar que há espíritos é o mesmo que você dizer que Deus não existe, porque ele é espírito. E aí é que está o perigo. Aí ele bateu de joelho nos pés de Jesus. Veja o que acontece com todos que acham que pode duvidar de tudo. Não podemos acreditar em tudo, mas também duvidar de tudo nos põe num beco sem saída, né? E ele gritou ali de joelho. Porque ele havia dito, eu só acredito se eu enfiar o meu dedo no buraco dos cravos da mão dele e na sua costela onde entrou a lança, eu meter a minha mão. Aí Jesus diz, paz seja convosco, ele levou aquele susto e bateu de joelho. Disse, Deus meu, Deus meu. Ele disse, Tomé, você só creu porque você me viu. O mundo está cheio dessa qualidade de gente e por isso cada dia vai ficar pior esse mundo. Você só creu, Tomé, porque você me viu. Mas eu digo uma coisa para você, Tomé. Tá aqui minhas mãos, vem, toca seu dedo no buraco dos cravos,
eis aqui o meu lado, põe a sua mão. Você creu porque viu, mas bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Mas desse jeito aí, senhor, desse jeito aí eu posso acreditar numa mentira. Mas você pode acreditar, mas você não é obrigado a cumprir essa mentira, né? Deixe que alguém minta, como no meu caso. Se eu estiver mentindo, quem vai ficar prejudicado? Eu ou o público? Claro que é eu que menti. Agora, você acreditar e passar a pensar, não, quem sabe ele está falando a verdade, é uma prova que você é inteligente. E principalmente no sentido espiritual. Prezado amigo, eu peço deixar o like, que nós estamos em fase de testes, então nos desculpe os erros, viu? Porque estamos montando com muito carinho esse canal. Aos poucos, vamos tentando fazer o que é necessário, errando, acertando e pedindo desculpa. Mas deixe o seu like, sabe por quê? Porque isso nos ajuda, fortalece o canal, é muito importante. Porque as coisas que vão passar da agora para frente são coisas cada vez mais profundas, mas que sejam certas. Porque não adianta profundidade errado, porque aí não é só uma profundidade, é um abismo. Então, a gente vai passar tentando explicar o melhor possível. Senhor, meu Pai, nós te agradecemos, pedindo pelos nossos amigos ouvintes e que nos ajude, por favor. Inscreva no canal, compartilhem-se, convide o seu vizinho para assistir as lives, porque é importante, nós estamos no fim de todas as coisas. E não há, meu Pai, mais esperança de muito tempo. E nesse pouco tempo, Senhor, por favor, alcance as pessoas com as revelações e que eles possam buscar a felicidade, a sua energia, a sua força e ter o Senhor como Pai, para que o Senhor possa nos ter como filho. Eu agradeço os anjos e o Senhor, acima de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.